bom dia a todos os juvenis. Estamos aqui de novo no canal Timotinho para estudar a lição de segunda-feira, página 32 da sua lição. Você ainda não tem lição? Corre lá, pega a sua lição para você poder estudar junto com a gente, tá bom? E se você não tiver nenhuma lição, pede para a professora arranjar uma para você, mas não fique sem lição não. É muito importante a gente estudar, não é verdade? Então vamos lá. Hoje na nossa lição vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode enxergar a gente, se a gente está limpo ou está sujo. Vamos supor que eu pegasse um pedaço de carvão, e sujasse a minha cara de carvão, ou alguém sujasse a minha cara. Eu ia saber onde é que estava sujo para poder limpar? Eu pego um paninho, vou limpar, mas aonde que está sujo? O que eu vou precisar para poder saber onde está suja a minha cara? Um espelho, não é? Pegar um espelho, aí sim eu vou ver onde está. Pego a água, lavo o rosto e aí consigo ver se está limpo ou não. Não é verdade? O pecado é assim também. A gente precisa de um espelho para enxergar onde é que estamos sujos com esse pecado. E o espelho, o que é? É a lei de Deus. Então eu queria saber, por exemplo, que palavras você usaria para descrever o que Jesus é para você? Você saberia? Se eu perguntasse para você, me responde, o que Jesus é para você? O que você ia dizer? Sabe o que a irmã White falou? Lembra que ela foi naquela reunião em 1888, em Minneapolis, onde teve aquela pregação sobre a justificação pela fé? E quando ela ouviu aquilo, ela ficou tão feliz. Era uma coisa que ela não tinha ouvido ainda, que sabe o que ela falou? Ela falou assim, os encantos incomparáveis de Jesus. Isso foi o resumo que ela deu sobre tudo aquilo que ela tinha ouvido naquela reunião. Ela falou os encantos incomparáveis de Jesus, como assim, uma coisa maravilhosa. Foi assim que ela descreveu aquilo que ela tinha visto, né? Como se fosse uma atração irresistível de Jesus, né? E quando a gente conhece a Jesus de verdade, quando a gente ama Jesus como nosso melhor amigo, nosso caráter se transforma. A gente vira outra pessoa. Porque antes da gente nascer, Jesus já nos amou. Antes da gente nascer, Jesus já morreu por nossos pecados, não é? Então, Jesus nos ama e o que falta é a gente conhecer mais a Jesus. Senão, quando as pessoas perguntarem para você, escuta, por que você vai na igreja no sábado? Ou perguntarem para você, por que você come de forma diferente do que a gente? Você não come igual a gente? Ou por que suas roupas são diferentes? Sabe o que você vai responder se você tiver Jesus no coração? Você vai dizer assim, porque eu amo a Jesus. E aí você vai explicar, né? Por que você faz isso? Porque Jesus, ele fica tão feliz, ele quer que você tenha uma mente mais pura, um corpo mais saudável, que você descanse, e aí você vai poder responder essas perguntas. Mas Satanás, ele estava muito furioso, porque essa conferência estava falando do amor de Jesus, era uma novidade, as pessoas estavam prestando atenção naquela pregação e Satanás ficou muito bravo, ele não queria que ninguém amasse a Jesus. Ele até queria que as pessoas guardassem o sábado, que não comessem carne, que as pessoas se vestissem diferentes, que devolvessem os dízimos, as ofertas. Até hoje ele faz isso, ele não se importa se você guardar o sábado, devolver o dízimo, não é isso que incomoda ele. O que incomoda é se você fizer isso por amor. Ele quer que as pessoas façam isso por rotina, sabe, assim, por obrigação. Por que você vai na igreja de sábado? Porque minha mãe vai, né, eu tenho que ir, mãe não deixa eu ficar em casa. É isso que ele quer, não importa se você vai na igreja. Para ele, isso não é importante. O importante é se você vai na igreja porque você quer, porque você ama. Se você for só por obrigação, ele fica feliz. E assim acontecia naquela época. Ele queria que as pessoas fizessem as coisas por obrigação, por rotina, não por amor a Jesus. Então ele estava muito bravo. E aí ele começou a mexer com as pessoas, dentro do coração das pessoas, na mente das pessoas, para as pessoas ficarem, assim, não gostarem dessa mensagem que estava sendo falada, né? Então ele não queria que as pessoas vissem a piedade que Jesus tinha por nós, os pecadores, que obedecessem. Não, ele queria que todo mundo tivesse medo. Tenham medo de Deus, que Deus é muito bravo. Deus, ele não tem muita misericórdia, ele é bravo ali, ele quer que todo mundo morra. Então, ele queria que as pessoas pensassem assim de Deus, que Deus era muito bravo. E aí as pessoas não iam amar, iam obedecer por medo. Era isso que ele queria. Se isso acontecesse, estava tudo certo. Mas aquela mensagem de amor
Ele não aceitava, não. Por isso, sabe o que ele fez? Ele entrou na mente das pessoas para endurecer o coração. Ele faz isso hoje também. Só que muitas vezes a gente permite, né? Ou não. Mas ele falava na mente e as pessoas escutavam o que Satanás falava e é mesmo. E as pessoas começaram a endurecer o seu coração para não ouvir aquela mensagem. Eles não queriam essa mensagem. E aí, eles, com o coração duro, eles começaram a achar que a mensagem estava errada. E começaram a rejeitar. Eu não quero saber isso não, essa mensagem está errada. Imagina que só Jesus salva, que só Jesus é que perdoa os nossos pecados, que a gente não é salvo por fazer as coisas. Imagina, a gente tem que fazer para ser salvo. Né? E aí, eles saíram muito bravos dessa reunião de 1888. E foi aí que começou a declinar a igreja, começou a declinar, a fazer apostasia, porque muitas pessoas não aceitaram. Começaram a achar que a gente tem que fazer. Eu tenho que guardar o sábado, aí eu sou salvo. Mas guardar o sábado não salva ninguém. O que salva é você amar a Jesus e guardar o sábado por amor, é uma consequência. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a Jesus, que eu guardo o sábado porque Ele pediu, Ele falou que é melhor para a minha saúde mental, física, espiritual. Então eu vou obedecer por amor. Mas não assim, eu vou, né? Tem que guardar o sábado, eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ser salvo. Então, olha só a confusão, né? Ele fez isso, confundiu a mente das pessoas. E as pessoas rejeitaram, a maior parte das pessoas rejeitaram essa mensagem de que Jesus é quem salva e não as obras. Nós vamos estudar mais um pouquinho sobre isso nessa lição mais para frente, os outros dias, né? Mas isso foi muito importante. E vamos agora, na hora de pesquisar, vamos para a nossa lição, aqui nessa parte azulzinha, tá bom? Pega a sua lição aí, na página 32, e vamos ver o que está escrito aqui na hora de pesquisar. Primeiro, cite 2 razões que explicam por que é importante vermos os encantos incomparáveis de Jesus em 2 Coríntios 3,18. Então, cite 2 razões. A primeira é que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. E a segunda é que somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Tá bom? Essas são as respostas da primeira pergunta. E a segunda diz assim: quem estava tentando esconder Jesus dos irmãos em 1888? Pega uma caneta e sublinha a resposta certa. E aqui está escrito assim, ó, em 1888, Satanás não queria que os irmãos experimentassem a justiça pela fé em Jesus. Ele fez tudo o que pôde para perturbar os delegados com mal entendidos, com argumentos contrários. Em vez de estudar suas Bíblias e orar por união e um melhor entendimento da verdade, muitos irmãos não conseguiram reagir bem ao Espírito Santo e deixaram a conferência desanimados. Mas aqueles que estudaram e se regozijaram na preciosa verdade foram grandemente abençoados. Então a pergunta é: quem estava tentando esconder de Jesus dos irmãos em 1888? Quem estava tentando esconder? Isso mesmo, Satanás. Ele não queria que as pessoas vissem a Jesus. E aqui está escrito colocando em prática. É na página 32, nessa parte verdinha aqui, tá bom? Aqui está falando assim: o que muitas vezes esconde Jesus de nós hoje? E aí tem a resposta aqui no texto, diz assim: Satanás está procurando esconder Jesus da nossa vida e escurecer a sua luz, pois ele sabe que quando conseguimos um único olhar da glória de Cristo, nós somos atraídos a ele. O pecado esconde da nossa vista os incomparáveis encantos de Jesus. O que esconde? O pecado, preconceito, egoísmo, justiça própria e paixão cegam nossos olhos para que nós não possamos ver o Salvador. Então a pergunta é: o que muitas vezes esconde Jesus de nós hoje? Está aqui a resposta, hein? O pecado, o preconceito, tem até os risquinhos certinho para você colocar as letras. Então é o pecado, o preconceito, o egoísmo, a justiça própria e a paixão. Olha, respondam aí na sua lição, hein? Lembrando que
vocês devem ter a lição. Quem não tiver a lição, pede para o papai, para a mamãe, ou conversa com a professora para conseguir uma lição, tá bom? Então, hoje nós estudamos a lição. Olhe para os encantos de Jesus, é o tema da lição de hoje. Lembram do verso? Vamos voltar ao verso. Eu quero que vocês decorem esse verso para o sábado, hein? Vamos ver de novo o verso? O verso está em Atos 4:12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro mais. Repete aí comigo. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro, não existe nenhum outro nome para os homens chamarem, a fim de serem salvos. Então, de novo. Debaixo do céu inteiro, não existe nenhum outro nome para os homens chamarem, a fim de serem salvos. Onde está escrito isso? Atos 4:12. Vamos lá, hein? Amanhã eu vou falar de novo. Vamos ver se vocês decoram até sábado, tá bom? Beijinho, até amanhã.